você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui ajudar numa questão que me foi perguntada há algumas semanas e não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de questionamento. Pois bem, eu não vou falar o nome da pessoa que me enviou a mensagem, mas a mensagem diz o seguinte: Boa tarde, Fabi. Obrigado por sua atenção. Estou passando por um momento muito delicado na minha relação amorosa. Eu estou com uma pessoa há 8 anos. Até aí, tudo bem. Mas com o passar do tempo, senti as coisas esfriando. E foi nesse período que apareceu uma outra pessoa. Essa mulher é bem especial e sinto alegria em saber que ela existe. Fabi, acho que estou gostando dela. Até o toque dela me cativa. A forma que ela fala, como ela me olha, tudo isso é muito especial. Porém, eu estou muito magoado com tudo isso que está acontecendo. Como a espiritualidade budista lida com isso? Então, vamos analisar a traição. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, pedidos de orientações, pedidos de vídeos e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E levanta a mão aí quem nunca traiu ou nunca foi traído. E quando eu digo isso, eu não falo somente das relações conjugais, seja por um amigo, um familiar, pelo próprio cônjuge. Infelizmente, a traição em diversos âmbitos, em diversos tipos de relacionamento, tem se tornando uma coisa bastante comum, o que é muito triste, porque afinal de contas, se você aí já foi traído, sabe muito bem os efeitos negativos que isso pode acarretar pelo resto da nossa vida. Quando se é traído, nasce na pessoa um verdadeiro trauma. Porque afinal de contas, quando você entra numa relação, seja numa amizade, seja num relacionamento amoroso, você está depositando a sua confiança nessa pessoa. Você muitas vezes conta para ela segredos que você jamais contaria para qualquer outra pessoa. Ela sabe os seus maiores medos, os seus maiores sonhos, os seus maiores desejos. E com o passar do tempo vocês vão tendo uma relação de cumplicidade. E aí, a partir do momento que você descobre que aquela pessoa te traiu a sua confiança, fica muito difícil você confiar numa outra pessoa depois. Porque afinal de contas, muitas vezes relacionamentos depois são estragados por causa de traumas de relacionamentos onde as pessoas foram traídas e sentem dificuldade pelo resto de suas vidas de confiarem numa outra pessoa. Tem muita gente que fala que o ser humano não nasceu para ser monogâmico, porém eu particularmente acredito que seja uma coisa de escolha. E hoje em dia também existe espaço para pessoas que procuram ter um relacionamento aberto. Isso vai de cada pessoa, uma escolha de cada um. Porém, para esse relacionamento aberto dar certo, as duas partes têm que estar de acordo. Porém, quando um relacionamento pressupõe fidelidade, ser fiel é o mínimo que se espera. Quando você é traído, eu acredito que fica mais ou menos aquela sensação de quando você come uma comida diferente e aí você passa muito mal, fica, sei lá, com dor de barriga, dá um piriri daqueles e depois quando você olha para aquela comida no outro dia você fica meio pé atrás, fala não vou comer não. E muitas vezes você nunca mais come aquela comida com medo de passar mal. É mais ou menos por aí. Ser traído gera na pessoa uma sensação eterna de estar vulnerável a que isso aconteça novamente. E isso não tem a ver com a desconfiança no novo parceiro, mas como se fosse uma espécie de sombra de um fantasma que fica rondando ali, que quem já descobriu essa falta de lealdade sabe bem como é que é. Então, antes de mais nada, antes de trair, é interessante pensar sobre o fato em si. Eu já conversei com algumas pessoas sobre esse assunto e algumas delas me disseram que muitas vezes a traição ela nasce da oportunidade
Então, de repente, você tá lá numa festa, sei lá, tá bêbado, seu namorado não tá, e aí alguém te dá bola e você bota a culpa na bebida, surge a oportunidade, você acaba fazendo uma grande besteira, às vezes se arrepende, às vezes não. Às vezes nunca mais faz, mas às vezes faz de novo. E isso tudo são questões de escolha. E como eu já falei em um monte de vídeos, budismo é causa e efeito. Então, quais seriam os efeitos da causa de uma traição? Imagina só se a sua namorada descobre. Ela vai ficar magoada, ela vai ficar nervosa. Isso pode gerar uma briga. Vocês se separarem assim com um clima super ruim, com mágoa, com raiva. E muitas vezes essas coisas a gente acaba vendo na TV que muitas vezes podem dar em desastre. Pode ser que ela também não descubra e você fique carregando essa culpa, e a gente não pode esquecer que isso é uma causa negativa. Ou seja, se você trai, quem diz que lá na frente você não pode ser traído também? E eu acho que isso é uma coisa que ninguém gostaria, né? Então é bom a gente não ser hipócrita e pensar nos efeitos que as nossas causas geram nas outras pessoas. Não só ali a curto prazo, mas a longo prazo também. Pessoas que eram super tranquilas, depois de uma traição, podem se transformar em pessoas super ciumentas. E os seus próximos relacionamentos podem ser super afetados porque ela se tornou uma pessoa completamente diferente a partir desse fato da traição. Tem outra coisa também que é importante lembrar. Muitas vezes você tá aí se sentindo com o ego bem inflado porque tem uma pessoa de olho em você, mas você já parou para pensar que de repente a outra pessoa também possa estar passando pelo mesmo dilema? De repente ela já pode ter se sentido atraída por outras pessoas, de repente ela pode estar tomando um chavequinho de alguém no trabalho, mas aí ela pensa, não, eu tenho um relacionamento, eu vou honrar o meu relacionamento. E isso é uma coisa que quase ninguém pensa. De repente a outra pessoa também já deve ter tido diversas oportunidades de pular cerca, mas aí ela pensou no quanto isso ia te magoar e resolveu não fazer. Ela raciocinou. Então essas coisas são muito importantes quando a gente tá num relacionamento. Mas uma coisa que, conversando com as pessoas também sobre isso, eu ouvi, é a de que quando você trai, é porque você já não tá ligando muito pro seu relacionamento atual. E aí eu perguntei, mas se a pessoa não tá feliz no relacionamento, por que que ela trai ao invés de terminar? E a resposta que eu obtive foi de que se a pessoa traída descobrir que ela foi traída, ela vai terminar um relacionamento. E aí a pessoa que traiu simplesmente vai embora, fica com a parte mais fácil do término do relacionamento. Porque não tem coragem de terminar o relacionamento quando vê que não tá dando certo. Porque não tem coragem de falar pra outra pessoa, olha, eu sei que a gente tem um relacionamento há bastante tempo, mas de uns tempos pra cá as coisas não estão indo muito bem. Tem que dar a chance também pra pessoa falar ao lado dela. Muitas vezes ela não tá correspondendo às suas expectativas, porque às vezes você também não tá correspondendo às expectativas delas. E se vocês não conversarem, vai ficar essa situação incômoda, como se fosse uma ferida que não cicatriza. O que me leva a concluir que trair é para os fracos. Porque afinal de contas, pessoas fortes, pessoas internamente fortes, elas lutam e elas se colocam de frente aos obstáculos, elas encaram de frente as adversidades. Porque se você tá num relacionamento, não consegue ter coragem de enfrentar que o seu relacionamento terminou e dar esse passo para de fato deixar a outra pessoa livre para ser feliz num novo relacionamento, isso diz muito sobre você em outras situações também. E hoje em dia é muito complicado, porque infelizmente a gente tá cheio de más influências. Eu tenho quase certeza que alguma vez aí, ou você, ou já conheceu uma pessoa que de repente estava num relacionamento e, sei lá, olhou para uma pessoa, achou interessante e deve ter tido ali um espírito de porco que deve ter incentivado. Isso é uma coisa também que eu já vi acontecer, são pessoas incentivando a traição, falando assim, ah,
Se você não traz, você vai ser traído, como se isso fosse uma justificativa. Mas é justamente fazendo essas causas negativas que mais e mais pessoas ficam magoadas e têm os seus relacionamentos futuros estragados. E aí a gente acaba vendo diversas notícias tristes de crimes passionais na TV, porque não souberam lidar, porque não souberam aceitar, porque não souberam conversar. Muitas vezes, quando o término é muito doloroso, não tem nada de errado você procurar uma terapia, você procurar uma ajuda para aprender a lidar com essa situação, porque afinal de contas, sentimentos não são coisas simples da gente lidar. Porque afinal de contas, às vezes, por mais que a gente tente racionalizar, o nosso sentimento acaba se tornando um pouco inundado e a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Mas em todas as situações da nossa vida é importante a gente sempre analisar com base na causa e no efeito. Então, sempre antes de falar, fazer alguma coisa, pensar em como a outra pessoa vai receber isso, o que isso traria de bom e mais do que tudo se colocar no lugar dela. Poxa, e se fosse eu que tô lá, todo dia chego com a maior boa vontade pro meu relacionamento, enquanto essa outra pessoa tá pensando numa terceira. E em vez dela tá com essa terceira pessoa que talvez a faça feliz ou mais feliz, com isso ela empaca a vida da pessoa que tá com ela, impedindo ela de ser feliz. E isso é um super egoísmo. Você quer ser feliz fazendo outra pessoa presa, infeliz ali com você. Você é uma âncora na vida dela. E a gente tem que dar asas para as pessoas voarem. Tem aquela frase bem antiga que eu já tinha visto, que as coisas que nós queremos, nós deixamos livres, porque se forem nossas, elas voltarão. E se não forem é porque não era para ter sido, alguma coisa assim. E é importante também, não vou deixar de fora, pensar no lugar dessa terceira pessoa. Poxa, se ela sabe que você tem um relacionamento e mesmo assim ela dá em cima de você, ela já demonstra que ela não respeita um relacionamento. Imagina lá na frente, se você resolve ter um relacionamento com ela. Será que ela não vai fazer isso com você também? Será que ela vai respeitar o seu relacionamento? Será que se ela tiver uma oportunidade, ela também não vai procurar uma terceira pessoa? Isso é uma coisa a se pensar também, porque afinal de contas, se a gente vê pessoas agindo de forma errada, o que garante que lá na frente ela também não vai agir dessa forma com a gente? Então, é bom prestar atenção e ver quem corre junto com você, ver quem tá do lado e analisar todas essas coisas. De repente, é só falta de diálogo mesmo, vale a pena conversar. De repente, fazer uma terapia de casal, eu acho super válido, de verdade. Não acho frescura, não acho coisa de gente maluca. Quem acha isso é um ignorante. Então, eu acredito que se vocês estão dispostos a salvar o relacionamento de vocês, todo o esforço é válido. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que, se você está passando por uma situação parecida ou conhece uma pessoa que está passando por uma situação parecida, quem sabe você não consegue agora abrir um pouquinho os olhos dela para que ela veja todos os efeitos possíveis de uma ação que pode acabar magoando muitas pessoas, inclusive ela própria. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.